Olá pessoal, tudo bem? Agora, o mesmo procedimento que a gente utilizou no exercício 1, a gente vai utilizar para responder o exercício 2. Só que no exercício 1, ele foi fazendo passo a passo, letra A, B, C. No 2, não. No 2, simplesmente, ele diz o seguinte: determine a medida do menor ângulo formado pelas retas RS. Tá? Agora, o procedimento é o mesmo que a gente fez no 1, só não tem letra A, B e C. Certo? O primeiro passo, então, como vocês viram no exercício 1, é encontrar as equações reduzidas dessas retas. Eu sei que alguns alunos podem ficar um pouquinho com receio, porque tem raiz nesse exercício, então não tenham preconceito, ok? Podem resolver tranquilamente, que as raízes estão aí e são tranquilamente resolvíveis, ok? Então, qual é o primeiro passo? Eu vou encontrar a equação reduzida da reta R. Então, vai ficar menos 9y é igual 3 raiz de 3x era positivo, veio para cá negativo. Ok? O mais 5 era positivo, vem para cá negativo. A vantagem aqui é que eu tenho um menos 9 que está multiplicando. Então, eu vou passar esse menos 9 dividindo por todo mundo. Então, vai ficar menos 3 raiz de 3 dividido por vezes x, menos 9. E o menos 5 dividido por menos 9. Desse lado aqui, menos que divide menos vai dar mais, e vai dar para simplificar. 3 e 9 são divisíveis por 3, então eu vou conseguir simplificar por 3, tá? Então, em cima vai ficar 3 dividido por 3 dá 1, então vai sobrar só a raiz de 3x, e embaixo 9 dividido por 3 dá 3. Lembrando que negativo que divide negativo fica positivo, então por isso que ficou positivo aqui, tá? Só um detalhe, ó, esse 9 também é negativo, então menos que divide menos vai dar mais 5 nonos, tá? Então aquele menos 9 que estava multiplicando passou dividindo a raiz e passou dividindo o menos 5, ok? Então cheguei aqui, isso daqui é a equação reduzida da minha reta R. Só para a gente já fixar aqui, quanto vale o m do R, que é o coeficiente angular? É esse valor que está na frente de x. Então, esse valor que está na frente de x é raiz de 3 sobre 3, tá? Isso me lembrou uma música. Bem, continuando. Para calcular da reta S, a equação reduzida, vou isolar o y. Então, vai ficar menos 5y é igual. O oposto de 5 raiz de 3x é menos 5 raiz de 3x. O oposto do mais 1 é menos 1. Esse menos 5 está multiplicando, vai passar dividindo aqui, nos dois casos, por menos 5. Tá? Essa daqui é mais fácil, porque 5 em cima é 5 embaixo, pode cancelar. Menos que divide menos dá mais, então vai ficar raiz de 3x. E aqui, menos que divide menos dá mais 1/5, ou quem quiser colocar número decimal, 0,2, ok? Vou anotar também aqui o coeficiente angular da reta S, que é raiz de 3, ok? Lembrando que o coeficiente angular é sempre o valor que está na frente do x, tá? Com isso, agora eu vou utilizar essa fórmula para calcular o ângulo entre essas duas retas. Então, eu venho lá. Tangente de um ângulo que eu não conheço é igual o m de S. O m de S é raiz de 3 menos o m de R. O m de R é raiz de 3 sobre 3. Isso é em cima da minha fração. Embaixo, 1 mais m de S, que é raiz de 3, que vai multiplicar por m de R, que é raiz de 3 sobre 3, tá? Tangente de um ângulo é igual. Posso somar frações quando os denominadores estão diferentes? Bem, respondam aí. Não. Aqui embaixo, invisível, tem o número 1. Como é que a gente faz para trabalhar com essa fração? Esse 1 aqui vai multiplicar em cima e embaixo por 1. E o 3 que está aqui vai multiplicar em cima e embaixo por 3, ok? Você vai ficar com a seguinte informação. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. 1 vezes 3, 3. Menos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, opa, não é raiz não, desculpa. 3 vezes 1, 3. Embaixo da minha fração, 1 mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que divide por 3, ok?
Só para a gente organizar essa bagunça, eu vou apagar essa parte aqui, para a gente poder continuar a conta. Precisar copiar, é só pausar o vídeo, que vocês conseguem aí copiar todas essas informações, ok? Tá? Temos uma pequena sonoplastia aqui. Raiz de 3. Pronto? Raiz de 3 raiz de 3 menos raiz de 3, quando as raízes... Opa, pera um minutinho. Não, dá para continuar. Quando as raízes são iguais, a gente pode subtrair. Então, eu tenho 3 e estou devendo uma, eu tenho 2. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de um ângulo que eu não conheço igual a 2 raiz de 3 sobre... Embaixo, não subtrai os denominadores, copia, tá? Tudo isso dividido por... Opa, vai ter que fazer alguma coisa com isso. Então, olha só que interessante. Raiz de 9 é 3, né? Então, fica 3 sobre 3. Ok? Em cima, tangente de um ângulo que eu não conheço é igual 2 raiz de 3 dividido por 3. Tudo isso dividido por 3 dividido por 3, isso daqui vai dar 1. Né? 3 dividido por 3 vai dar 1. E 1 mais 1 dá o total de 2. Ok? Posso dividir frações? Como é que faz divisão de fração? Cadê vocês para responder para mim? Então, lembre-se, divisão de fração é o seguinte. Copia a primeira, transforma numa multiplicação e inverte a segunda. Então, aqui embaixo dá 2 por 1. Tá? Então, eu vou ter que inverter isso. Então, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 sobre 3 vezes o oposto. Então, vai subir o que 1 e o 2 vai ficar embaixo, ok? Tem alguma coisa aqui que dá para simplificar? Opa, tem um 2 em cima e um 2 embaixo, ok? Aí em cima, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Embaixo, 3 vezes 1, porque aqui foi cancelado, quando cancela fica o 1, fica só o 3, ok? Tangente de um ângulo que eu não conheço é igual a raiz de 3 sobre 3. E aí, quanto vale esse ângulo? Lembrem da musiquinha. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Opa, já é a primeira. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, que era justamente o que ele queria saber. Ele queria qual era a medida do menor ângulo. Então, o menor ângulo das duas retas é de 30 graus, ok? Com isso, a gente conclui aí essa parte de ângulos entre duas retas. Tchau, pessoal. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E até o próximo vídeo.